Fala galera guerreira, fechando aí a nossa análise, né, de estilos de época. Hoje a gente vai falar sobre a prosa brasileira contemporânea. Lembrando que na aula anterior eu falei sobre a poesia contemporânea. Nós estamos considerando como contemporâneo basicamente autores vivos que estão produzindo até hoje. E aí nós pegamos autores assim que vêm da década de 90 do século 20, basicamente, né? 80, 90, até os dias atuais, até hoje, né? 2020, quando eu estou gravando essa aula aí. Esse termo contemporâneo é muito polêmico, tá? Você vai encontrar autores que consideram como literatura contemporânea tudo que se produziu na segunda metade do século 20 até os dias de hoje. Mas, como eu falei, né? Nós estamos falando de contemporâneo. Autores que tiveram seu auge na década de 60, 70 e 80, a maioria deles já morreram, já não estão mais produzindo. Então nós resolvemos dividir isso. Nós temos a literatura dos anos 60, 70 e 80, que nós chamamos de pós-moderna. Tá? Nós tivemos uma aula sobre isso, tanto para poesia quanto para prosa. Você pode procurar aqui no canal, né, na playlist aí de escolas literárias. E estamos considerando como contemporâneo essa produção que vem basicamente dos anos 90 para cá, né? Destacando aí dos anos 90 para cá, beleza? Nós vamos falar sobre os principais autores, as principais obras, né? Nós temos uma gama muito grande de autores e obras, não dá para falar de todos, então vamos destacar alguns aí, exemplificando a sua obra. A primeira coisa que sempre me perguntam, também em relação à prosa, é isso. Existe uma escola ou estética literária padrão para a produção da prosa contemporânea? Mesma pergunta que eu respondi na aula anterior sobre poesia. Não, não existe. Essa tendência de classificar os autores em escola, em estilo de época, ela tende a desaparecer a partir do terceiro tempo modernista. Tá? A literatura da segunda metade do século XX até hoje, ela não tem uma escola definida. Até porque, gente, é muito difícil. O que é uma escola literária? O que é um estilo de época? É um conjunto de características temáticas e estilísticas que são comuns a um determinado grupo de autores e obras. Né? Você fala assim, autor romântico, que tem características que são próprias do romantismo. Você não tem isso na literatura contemporânea ou pós-moderna. Tá? Você tem uma diversidade muito grande. Você consegue encontrar movimentos esporádicos, né? Grupos em determinadas épocas, com características semelhantes, mas não o conjunto total. Tá? Então, surge a necessidade de a gente analisar aí os principais autores e algumas tendências, algumas características que acabam sendo mais comuns. Por exemplo, a fragmentação e a pluralidade temática e estilística. Essa pluralidade temática e estilística é a mesma coisa que a diversidade temática e estilística que a gente já falou na poesia. Então você tem uma diversidade muito grande de temas e estilos. Tá? Só que na prosa você tem também um aspecto que a gente pode considerar uma espécie de fragmentação. Porque assim, quanto mais contemporâneo, mais complexo, né, é a realidade, a vida, o conhecimento, a cultura, em todos os seus aspectos. Então, a prosa normalmente ela tem uma narrativa mais longa, então ela consegue ter digamos assim, um painel mais amplo, mais completo de uma realidade social, humana e tal. Digamos assim, esse painel mais completo, ele tende a ficar mais fragmentado na contemporaneidade. Cada vez mais o autor pega um elemento específico. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para você. Por exemplo, você tem vários autores falando sobre a violência urbana. Né? É um tema comum desde o pós-modernismo até a literatura contemporânea. Mas essa violência urbana ela tem vários aspectos. Você tem a violência urbana no sentido do narcotráfico, né? Nas periferias, nas comunidades. Você tem a violência urbana no sentido do trânsito. Você tem a violência urbana causada pelo capitalismo desenfreado, né? A exploração do trabalho, o estresse. Você tem formas de fragmentar isso, de compartimentalizar. E os autores vão fazendo isso. Né? Ao invés de falar no geral, eles vão escolhendo temas mais específicos aí. Tá? Uma outra coisa que nós temos aqui predominando nesse período é a ambientação urbana. Tá? A maioria das narrativas contemporâneas, elas
se passam em ambiente urbano. Você tem algumas épocas, né, em que acaba aparecendo muito forte, às vezes até predominando, a ambientação rural, né, o regionalismo, por exemplo, no início do século XX, na década de 30 e tal. Na literatura contemporânea, as narrativas tendem a se desenvolver em ambientes urbanos aí. Temos também a denúncia das desigualdades sociais. Aí você vai dizer, mas isso também não é novidade, professor, isso sempre teve. Exatamente, só que agora você tem que pensar nas desigualdades sociais de acordo com a realidade política, econômica, social, tecnológica, cultural do momento atual. Falar de desigualdade social hoje é bem diferente de falar de desigualdade social na época, por exemplo, do Graciliano, né? Durante uma crise econômica, uma ditadura, Vargas, né? Então, é o mesmo tema, mas em realidades diferentes, né? Então, são abordagens específicas, né? De acordo com a época aí. Temos também alguns temas, né? Mais contemporâneos mesmo. A questão do isolamento, por exemplo. Quanto mais tecnológico vai se tornando a vida das pessoas e mais, digamos assim, condensado os ambientes urbanos, né, mais populosos, paradoxalmente, parece que as pessoas vão se tornando cada vez mais isoladas. Então as pessoas estão conectadas com o mundo todo, mas ao mesmo tempo estão solitárias, sozinhas, enfurnadas nas suas casas, nos seus quartos, né, totalmente isoladas. O consumismo, que a gente já tinha falado lá na poesia, também aparece muito, né, como tema explorado aqui na prosa. É uma realidade cada vez mais discutida aí, principalmente a partir do predomínio absoluto do capitalismo na segunda metade do século XX, e depois o advento da tecnologia, que ajudou digamos assim, a consolidar e proliferar ainda mais esse ambiente consumista. A ideia da ostentação, aqui é importante que você entenda que ostentação não precisa ser necessariamente a coisa material que você tem lá nos cantores do funk, né? Os MCs e tal, aquela coisa de cordão de ouro, carrão, relógio e tal. Essa ostentação pode ser abordada também na questão da aparência, né? Parece que as pessoas têm uma necessidade de ostentar um modo de vida, um padrão de vida, uma felicidade, né? Nas redes sociais, que nem sempre corresponde ao que realmente acontece nas suas vidas. E a questão do enquadramento, que é uma coisa assim muito contemporânea também, né? Nós estamos vivendo um período assim de acirramento, né, de contrastes políticos e tal, de grupos, e isso leva a uma espécie de enquadramento no qual as pessoas são colocadas, muitas vezes sem consciência, né, vítimas. Recentemente saiu um documentário chamado Dilema das Redes, tem nos principais streaming aí, vocês podem procurar. E é muito interessante você observar como realmente essas grandes empresas de tecnologia, elas conseguem enquadrar as pessoas em determinados pensamentos políticos, em determinadas posições morais, éticas, religiosas e tal, que não necessariamente são resultados de uma reflexão mais profunda, de um conhecimento mais profundo. Muitas vezes é uma coisa criada mesmo, uma coisa imposta a elas. E eu volto a insistir, o artista é aquele que consegue ter esse olhar mais sensível para discutir, para denunciar esse tipo de situação. Vamos dar uma olhadinha nos principais autores aí da prosa contemporânea? Vamos começar com o Luiz Fernando Veríssimo, né? Nosso autor mais lido e comentado aí da literatura em prosa no Brasil atualmente. O Luiz Fernando é simplesmente o nosso melhor cronista, né? Consagrado aí como grande cronista contemporâneo. E as crônicas dele são marcadas basicamente pelo humor. Como você vê nesse fragmento aqui, ó, aprenda a chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro.
Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada deste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, esse é o estilo do Luiz Fernando Veríssimo. Uma linguagem simples, uma linguagem coloquial e sempre com muita ironia, com muito sarcasmo. E uma ironia extremamente inteligente, né? Como eu falei, nosso autor mais lido e apreciado no momento. E aí nós temos o Chico Buarque de Holanda, né? Uma das suas obras mais valorizadas aí é esse livro Estorvo. E aqui eu queria chamar a atenção, gente. O Chico, a maioria conhece o Chico pelas suas composições, né? Pelas suas músicas, pelas letras das músicas que são frequentemente cobradas nos vestibulares aí. Acontece que o Chico, dos anos 80, principalmente dos anos 90 para cá, tem se consolidado como um grande escritor de narrativas em prosa. No começo, até sofrendo certo preconceito de uma parte da crítica que dizia que ele não tinha que se meter a escrever narrativas, que ele devia ficar na poesia, na música, que são coisas bem diferentes e tal. Calando a boca desses críticos, ele, como eu disse, consagrou-se como um grande escritor, recebendo recentemente o prêmio Camões de escritores da língua portuguesa. O prêmio Camões é simplesmente o prêmio máximo para a literatura de língua portuguesa, ficando atrás apenas do Nobel, que é um prêmio universal aí. O Chico faz uma narrativa em que ele problematiza muito o elemento humano, né? Uma investigação mais profunda da natureza humana. Aqui eu tenho um fragmento do Estorvo para vocês terem uma ideia disso. Olha só. O álcool que levava o meu amigo para o lado da poesia também podia atacar seus nervos, deixá-lo agressivo. Era noite e já estávamos jantando na varanda quando ele decidiu que eu era um bosta. Sem mais nem menos. Disse assim mesmo: você é um bosta. E disse que eu devia fazer igual ao escritor russo que renunciou a tudo, que andava vestido como um camponês, que cozinhava seu arroz, que abandonou suas terras e morreu numa estação de trem. Disse que eu também devia renunciar às terras, mesmo que para isso tivesse de enfrentar minha família, que era outra bosta. Também era um bosta toda a lei vigente e todos os governos. E o meu amigo começou a se inflamar na varanda, gritando frases, atirando pratos e cadeiras no pátio, num escarcéu que acabou juntando o povo do sítio para ver. Ele gritava: venham os camponeses! E os camponeses que vinham eram o jardineiro, o homem dos cavalos, o caseiro velho e sua mulher cozinheira. Mas os filhos e filhas e genros e noras dessa gente, com as crianças de colo. Várias vezes o meu amigo gritou: a terra é dos camponeses. E aquele pessoal achou diferente. Mais tarde ele sossegou. Jogamos nossas coisas no porta-malas do carro dele, um rabo de peixe caindo aos pedaços, e fomos embora do sítio, deixando a cancela aberta. O Chico começou na literatura
com uma obra chamada Fazenda Modelo, que inclusive esse ano está indicado como leitura obrigatória, esse ano, 2020, lá na Federal de Santa Catarina. Que era uma obra bastante política, né? Que é uma marca característica do Chico, né? É a política. Ele sempre foi um ativista político, sempre se posicionou, sempre usou a sua arte, né? Para criticar, para protestar, para denunciar as injustiças sociais. Foi a grande pedra no sapato dos militares na ditadura e tal. E ele começou também a sua carreira de escritor em prosa com uma obra bastante política, que é esse Fazenda Modelo. Depois disso, ele começou a fazer uma literatura mais complexa, mais ampla, numa discussão mais aprofundada da própria natureza humana, da complexidade da natureza humana, não coisas tão específicas, né, como a questão política, a questão da ditadura e tal, mas talvez os efeitos que isso causa numa alma mais conturbada. E são essas personagens, essas almas mais conturbadas que marcam a literatura desse autor aí. Um outro autor que tem se destacado bastante aí também, está sempre nas mídias, né, é o Milton Ratum. Tá? Uma obra famosa dele é esse Relato de um Certo Oriente. O Milton é um autor amazonense. Tá? A família dele é toda lá do Amazonas, de Manaus, ele cresceu, né, nesse universo, conhece muito bem esse universo lá das águas que ele chama, né, daquele clima bem característico do Amazonas. E as suas narrativas são narrativas que analisam muito a realidade social, principalmente o ambiente familiar. Tem um outro livro chamado Dois Irmãos também, que há pouco foi transformado em minissérie e fez um grande sucesso na televisão brasileira aí. As obras dele sempre estão pesquisando, né, essas frágeis relações humanas, principalmente nas relações sociais, né, das discriminações sociais, como é mostrado nesse exemplo aqui, nesse fragmento do livro Relato de um Certo Oriente. Dá só uma olhada no texto. Ó. Ele começou a viver como uma serviçal que impõe respeito, e não mais como uma escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emile. Eles nunca suportaram, de bom grado, que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto. Já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folhados de nata e tâmara e o arroz com amêndoas, dourados, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. Observe, gente, que vocês têm aí uma situação bem característica, né, de uma serviçal, ainda mestiça, né, uma índia, que de repente passa a ter direitos, né, dentro de uma família. Enquanto ela era apenas uma serviçal e se mantinha, né, no seu lugar, ela tinha um determinado tratamento. Quando ela passa a se equiparar aos membros da família, sentar à mesa, comer nas mesmas, usando os mesmos talheres, os mesmos pratos e tal, isso incomoda. E aí você percebe, né, como ele diz, né, o destilar de todo um preconceito social, de todo um preconceito racial. E as obras do Milton têm muito isso, né? Muito dessa denúncia das dificuldades que as pessoas têm de aceitar o diferente, né? De como as relações humanas às vezes são marcadas por mesquinharias, de inveja, de preconceitos, de sentimento de superioridade, né? De disputas muito devastadoras dessas relações sociais aí. Um outro autor que merece destaque aqui é o Paulo Lins, né?
sua obra mais famosa é Cidade de Deus. Esse livro foi transformado em filme e se tornou um grande sucesso de bilheteria. O Paulo Lins faz uma literatura que expõe a violência das comunidades, né, das favelas, de dentro para fora. Ele é um membro dessa comunidade, então ele usa de uma linguagem, né, ele usa de uma abordagem que é diferenciada daquele que olha de fora, né? Ele está olhando de dentro, ele está inserido dentro dessa realidade e expõe então todas as mazelas causadas por essa violência, principalmente pelo narcotráfico. Eu tenho aqui também um fragmento do Cidade de Deus para que você entenda algumas características da obra dele. Olha só. É que arrisco a prosa mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aquele cambaleia baleado, dito por bocas sem dentes e olhares cariados nos conchavos de becos, nas decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido morango do sorvete mela as mãos. A palavra nasce no pensamento, depreende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes essa magia sonora não salta a boca, porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão, a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala, fala a bala. Observe, gente, que é uma linguagem também bem original, bem peculiar, inovadora, experimental. Usa-se de uma metalinguagem, né? Porque ele está discutindo o próprio processo criativo, a própria linguagem que ele usa para narrar suas histórias, e cheia de metáforas, com metáforas bastante originais, como, por exemplo, olhares cariados, né? E aquela ideia de que a linguagem é condizente com o ambiente, a linguagem da violência, a linguagem que esse público leitor, que seria em princípio o público da periferia, entende. Por isso ele termina dizendo, né? Falha a fala, fala a bala. E um outro autor que eu também queria chamar a atenção de vocês é o Luiz Rufato, tá? Uma das obras mais conhecida dele é Eles Eram Muito Cavalos, né? Esse livro que vocês estão vendo a capa aí. O Luiz Rufato, ele tem uma literatura também bastante diversificada, mas ele também, em alguns casos, ele aborda as injustiças sociais, focando na periferia. Eles Eram Muito Cavalo fala muito sobre o consumismo, né? Essa necessidade de ostentação, né, que muitas vezes leva as pessoas da classe média, da classe pobre, a se frustrarem ou serem tomadas, né, massacradas por essa ideia de consumismo aí. E aí uma coisa interessante, aquilo que eu falei de fragmentação para vocês, né? Então você pega assim uma cena que ele aborda também uma favela, só que um outro aspecto da favela, que é o sofrimento, a miséria, as coisas absurdas de injustiça social e não necessariamente a violência, como aborda o Paulo Lins. Dá uma olhada nesse fragmento aqui, ó. Um rato de pé sobre as patinhas traseiras rilha uma casquinha de pão, observando os companheiros que se espalham nervosos por sobre a imundície, como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, experimenta mastigar um pedaço de pano emplastado de cocô mole, ainda fresco, e desazado, arranha algo macio e quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. No após refeito, aferra os dentinhos na carne tenra, guincha. Excitado, o bando achega-se em convulsões. O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o incômodo. O músculo da perna se contrai. O pulmão arma-se num berreiro. Expele um choramingo, entretanto. Um balbucio de lábio magoado. Um breve espasmo. A claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco esburacadas, pelos rombos nas paredes de placas de outdoor. Mas é noturno ainda
o barraco. Vejam que cena forte, né? Simplesmente ele está descrevendo o momento em que um bebê num barraco começa a ser mordido por ratos. Tá? Então é um outro aspecto, né, dessa realidade periférica. Você tem a realidade do Paulo Lins, que é a da violência, e você tem a questão da miséria mesmo, né, que leva a situações totalmente inconcebíveis, desumanas, né, como esse bebezinho ali sendo mordido pelos ratos. É isso, gente. Nós poderíamos ficar aqui, né, durante horas falando sobre autores contemporâneos. A minha ideia foi justamente mostrar um pouco dessa diversidade que eu apontei para vocês, né? Pontuando aí com exemplos alguns dos autores que têm se destacado aí na prosa contemporânea. Eu aguardo você numa próxima aula. Um abraço!